Olá, fã do horror! Mais um episódio do especial 100 anos de horror, em que estamos comemorando o centenário do gabinete do Dr. Caligari, né? Eu estou trazendo os 100 melhores filmes de terror desse período de 1920 pra cá, e eu tô trazendo em ordem cronológica, né? Os 10 melhores filmes de cada uma dessas 10 décadas. E finalmente chegamos nela, a tão famosa, a tão falada e ao mesmo tempo a tão malfadada década de 80. Pois bem, depois da vinheta eu vou trazer pra você quais os meus 10 melhores filmes preferidos dos anos 80. E já sabe, né? Inscreva-se aqui no canal, ative a notificação pra ficar ligado quando os próximos vídeos subirem no ar e você acompanhar a série toda. E siga a gente no Instagram. Daqui a pouco eu tô de volta. Hey, anos 80. Ô, anos 80, charrete que perdeu o condutor, já diria Raul Seixas. Chegamos na década em que o cinema de terror se tornou mainstream, virou cultura pop, levava bandos e bandos e bandos de adolescentes aos cinemas, naquela proliferação dos slasher movies. A década em que o terror era considerado galhofa, escracho, mas ao mesmo tempo teve a explosão do body horror. E foi uma década marcada com adaptações do livro de Stephen King, uma atrás do outro nas telas, e também a proliferação do gênero por causa do VHS, né? Assim as pessoas poderiam assistir os filmes na sua casa e nos dormitórios das universidades. Isso fez com que um monte de produções de baixíssimo orçamento fossem desenvolvidas e deu a origem ao que hoje a gente chama de filme trash. A rodo. Saudades anos 80. Manda mais throwback dos anos 80 que tá pouco. O primeiro filme dessa lista é Cannibal Holocaust, de 1980, onde Ruggero Deodato dirigiu o filme que se auto-intitula o mais controverso de todos os tempos. Bom, um professor de antropologia viaja para o meio de uma selva na América do Sul para encontrar um grupo de documentaristas que desapareceu quando eles foram fazer um documentário sobre uma tribo canibal que morava ali nos trópicos. E assim, Deodato colocou todos os elementos possíveis e imagináveis para descompassar o espectador em uma única película. Sangue pra caramba, empalamento, canibalismo, aborto, crueldade real com animais, estupro no frontal, ou seja, é um ultraje. Além disso, o filme foi o precursor do found footage e também tem uma baita de uma crítica social pesadíssima em que faz nos perguntar: quem são os verdadeiros canibais, hein? Curiosidade é que 10 dias depois do lançamento nos cinemas de Cannibal Holocaust na Itália, todos os rolos dos filmes foram apreendidos, o filme foi tirado de cartaz e Ruggero Deodato foi preso, porque ele foi confundido com um snuff movie, mas tudo só passou de um mal entendido, né? Que só conseguiu ser resolvido quando Ruggero Deodato levou os atores vivinhos da Silva e falou: ó, seu juiz, eles estão aqui vivos e os animais que a gente matou foram usados como alimento para os indígenas, e aí ele conseguiu sair do chilindró. O segundo da lista é O Iluminado, também de 1980, adaptação do livro de Stephen King por Stanley Kubrick, que talvez seja a maior obra-prima do cinema de terror de todos os tempos. É um filme de horror que marcou a geração dos anos 80, né? E que a gente pode acreditar o seu sucesso por causa de três fatores explosivos. Primeiro, a direção do Stanley Kubrick. Segundo, Stephen King. E terceiro, a atuação fora de série de Jack Nicholson como Jack Torrance, o zelador do Hotel Overlook. Ele é responsável por alguma das maiores cenas do cinema de terror de todos os tempos, né? Clássicas, que vai desde do Jack Nicholson perseguindo o filho Danny e a esposa Wendy com um machado, até os dizeres na máquina de escrever. Muito trabalho sem diversão faz de Jack um bobalhão, o que errado não está. E também a clássica cena dos litros e litros de sangue saindo do elevador e as duas menininhas fantasmas aparecendo no corredor, chamando o Danny para brincar com elas. Em terceiro lugar, Sexta-feira 13, de 1980, em que Sean S. Cunningham foi responsável por colocar na geografia do terror o acampamento Crystal Lake e toda aquela coisa de acampamentos de verão onde adolescentes são assassinados por maníacos e, claro, a figura de Jason Voorhees, o maior movie maniac, o maior serial killer do cinema.
Bom, a gente sabe que no primeiro filme não é o Jason o assassino, é Pamela, a mãe dele, né? Mas, inspirado em Halloween, ali foi o responsável por colocar os slasher movies no mapa e se tornar um dos maiores sucessos comerciais dos anos 80. Além disso, né, começou a mostrar a criatividade ímpar do gênero em usar todo tipo de arma de corte, de ferramenta ou as próprias mãos para causar os assassinatos daqueles jovens em ebulição, aumentar ainda mais o estereótipo da heroína virginal, em que os filmes slasher eram, na verdade, uma espécie de metáfora da DST e da HIV, né? Onde se você transasse, você ia morrer. Cuidado com a lua e não vá pelo pântano, porque o nosso quarto lugar é Um Lobisomem Americano em Londres. A mais famosa e importante fita de lobisomem dos anos 80, dirigida por John Landis, que é o mesmo diretor de Thriller, o clipe / curta-metragem de Michael Jackson, ou a maquiagem de Rick Baker, que foi o ganhador do Oscar de melhores efeitos especiais naquele ano por causa desse filme, vejam só. Filme clássico do Licantrópio, passava à torta e à direita no SBT e traz alguns dos principais conceitos da criatura, muito inspirado tanto do que havia sido feito pela Universal e pela Hammer, e mistura sangue, selvageria, doses cavalares de humor negro também e, claro, aquela transformação que é imbatível até os dias de hoje, feita toda através de efeitos práticos e cortes de cena. Se Stephen King falou que o nosso próximo filme da lista foi o filme de terror mais feroz e original daquele ano, quem sou eu para discordar? Em quinto lugar, A Morte do Demônio, o terror cult e o splatter definitivo do diretor Sam Raimi, muito antes de Homem-Aranha da vida, que partiu do famoso princípio de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, e juntou os dois amigos Robert Tappert para produzir e Bruce Campbell para protagonizar o eterno Ash J. Williams, com um orçamento de $300 mil e que virou essa febre e esse fenômeno do horror. Na história, 5 jovens vão passar uma noite em uma cabana abandonada no meio da floresta e encontram o Necronomicon, o livro dos mortos, aquele mesmo do Lovecraft, acordando uma força demoníaca kandariana que vai abatendo um a um como moscas e deixando no final apenas Ash, o nosso improvável herói, como único sobrevivente e a criação de um dos personagens mais clássicos de todo o cinema de terror. Em sexto lugar, O Enigma de Outro Mundo, de 1982, o máximo em terror alienígena e um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, na minha opinião. Tá na minha lista lá dos top 5. Remake de John Carpenter do clássico sci-fi dos anos 50, O Monstro do Ártico, transforma a película num body horror cheio de efeitos especiais e trouxe de volta ao pano de fundo da histeria ao comunismo, dessa vez nos anos 80, né? Em que a Guerra Fria estava ali no auge, um pouco antes de terminar, e joga toda aquela questão da paranoia e da desconfiança entre os personagens ali enclausurados. Tudo isso por causa de um alienígena metamórfico que caiu na Terra, que tem a capacidade de assimilar e imitar as pessoas, tudo isso com a mais alta estirpe da maquiagem e efeitos especiais de Rob Bottin e a trilha sonora minimalista e atmosférica de Ennio Morricone. E em sétimo lugar, A Hora do Pesadelo, de 1984, em que Wes Craven dá vida a Freddy Krueger, o terrível assassino que mata nos sonhos, que tem o rosto desfigurado por queimadura, chapéu fedora, o suéter verde e vermelho e aquela terrível garra com as lâminas no lugar das unhas. Craven usou o terreno do subconsciente para criar esse assassino implacável que, se você morrer enquanto você está dormindo, você já era, tornando Freddy Krueger de Robert Englund um dos maiores vilões do cinema, um ícone da cultura pop e uma das franquias mais milionárias do cinema naquela década. A ideia do Fred surgiu quando Wes Craven tinha 10 anos, onde ele avistou um sujeito mexendo no lixo da janela do apartamento onde ele morava, que usava chapéu e um capote, o verdadeiro homem do saco, né? E o visual veio na mente do maquiador David Miller quando ele estava brincando com uma pizza de queijo e pepperoni. Daí aquela coisa disforme, do jeito que a gente conhece o Fred Krueger. Ele é baseado numa calabresa. Mamma mia! E se você quiser saber mais sobre o Freddy Krueger e a franquia, a gente tem os podcasts especiais, tá aí o link na descrição, que a gente fala sobre os 35 anos de Hora do Pesadelo. O oitavo filme data de 1985 e é Reanimator, A Hora dos Mortos-Vivos. A parceria entre o diretor Stuart Gordon e o produtor Brian Yuzna foram os responsáveis para trazer as melhores adaptações das obras de H.P. Lovecraft para o cinema. E Reanimator, sem dúvida, para mim, é o suprassumo delas. Nesse clássico do cine trash da Band, Jeffrey Combs vive o famigerado Dr. Herbert West, com seu composto químico fluorescente e uma injeção em que ele traz
traz os mortos de volta à vida na Universidade de Miskatonic. Um splatter em sua maior definição da palavra, tem todo tipo de gore, violência, nojeira, tem um cunilinga com uma cabeça decepada, é um filme imperdível. A gente fala bastante dele também no nosso podcast, o Filmes de Malditos, sobre o Stuart Gordon, que nos deixou esse ano. Também o link aí tá na descrição. Tenha medo, tenha muito medo do nosso nono lugar, que é A Mosca. David Cronenberg eleva à enésima potência a ideia da metamorfose de Kafka com litros e litros e litros de nojeira e repugnância nesse filme, que é na verdade um remake de um sci-fi B dos anos 50 estrelado por Vincent Price. Cronenberg sempre deixou muito claro o seu fetiche, o seu apreço pela carne. A Mosca atinge o seu extremo graças à fantástica maquiagem de Robbie Bottin, mutando Jeff Goldblum no Brandon Mosca, com direito a bolhas, pústulas, cancros, carne necrosada, pedaços do corpo que vão caindo, tipo orelha, dente, unha, né? Tudo para transformar o personagem, né, do Jeff Goldblum naquela massa mutante disforme. É o extremo de que o body horror e a nojeira conseguiu se juntar em um filme naquela década. Em último lugar, o nosso 10º filme da lista é Hellraiser, Renascido do Inferno, de 1987, que foi o filme que chegou com os dois pés no peito para falar: acabou com a patifaria desse negócio de cinema de terror ser só galhofa e ser só escracho. Escrito e dirigido por Clive Barker, baseado no seu conto, né? Ele é um verdadeiro game changing, em que ele cria aqui mais um dos principais ícones do horror de todos os tempos, que é Pinhead, né? Aquela criatura cenobita, interpretada por Doug Bradley, e que personifica a extrapolação do desejo, da perversão, do prazer, do sadomasoquismo, a escatologia e o body horror em seu extremo, em um filme que apela pro gore, pra sexualização e para a fetichização dos nossos prazeres, não importa se seja através da dor. Afinal, eles são anjos para alguns e demônios para outros. É isso aí, muito difícil montar uma lista dos melhores filmes dos anos 80, mas até acho que eu me saí bem. E o que você acha, fã do horror? Qual filme você acha que ficou faltando aqui, que teria na sua lista? Lembrando que é um exercício pessoal, né? Deixa aí nos seus comentários. E pra você que conhece aquela galera que é fã dos filmes dos anos 80, fã do trash, compartilha aqui esse vídeo com eles, comenta, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de ativar a notificação, segue a gente no Instagram. Eu sei, eu tô parecendo um papagaio, tô parecendo um disco furado, mas é muito importante a sua força pra gente continuar fazendo esse conteúdo de qualidade, e seguimos no próximo vídeo com os anos 90 aqui na nossa série 100 anos de horror. Até lá!